Olá, nós estamos aqui para uma aula de funções, mas agora nós vamos falar o quê? Nós já sabemos o que é função. Só para revisar o conceito, né? Só para a gente revisar o conceito, né? O que é uma função do conjunto A? Se eu tenho A um conjunto no conjunto B, né? Vamos lembrar aí esse conceito aí nesse nosso curso de funções elementares. O que é uma definição de função de um conjunto A? Eu tenho que ter uma associação unívoca de A para B. Então, é o que? Eu vou dizer que f de A em B, a cada x associa f de x é uma função. É uma função, né? É uma função se a cada elemento, a cada x pertencente a A, ou seja, a cada elemento de A, existe um único y pertencente a B, tal que y é igual a f de x, né? Então, existe um único y, tal que y é igual a f de x. Como que eu escrevo isso em notação matemática, para quem ainda não conhece bem as notações matemáticas, né? Então, seria assim, ó, para cada, ou seja, para todo é esse sinal. Esse sinal aqui é para todo, em matemática, para todo x pertencente a A, tá? Para todo x pertencente a A, ao conjunto de saída, eu vou escrever assim, existe, esse símbolo aqui é de existe. Existe, e daí eu coloco essa exclamação, significa existe um único. Existe um único y pertencente a B, né? Tal que, daí eu uso essa barra, tal que y igual a f de x. Y igual a f de x, tá? Então, isso daí é o que nós chamamos de notação matemática. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que y igual a f de x. Então, é assim que vocês vão sempre escrever. Como é que é a notação matemática? Quem quiser, dá um Google aí, procura saber quais são esses símbolos para todo, existe, se, então, né, implica, né? Tem toda uma coleção de símbolos matemáticos. A gente usa a barra para tal que, né? E tantas coisas. Bom, então, essa é a definição de função, né? Então, você tá vendo? A notação matemática é interessante porque ela simplifica, né? Matemática tem essa função. Matemática é mais do que uma ciência. Matemática é uma linguagem, né? Matemática tem uma função de se linguar. Ela é uma ciência, né? Talvez ela seja uma meta-ciência, né? Porque ela é uma linguagem também que serve para outras ciências, né? Então, olha, todo aquele português todo eu posso simplificar uma notação bonita, né? Que deixa tudo mais claro, né? Essa é a beleza da matemática, né? Essa é a beleza que tá da matemática, né? Então, assim, bom, então, só para lembrar, né? Nós tínhamos aí o diagrama de Venn, né? Diagrama de Venn, Euler, né? Tem gente que fala Euler, mas não é Euler, é Euler, né? Porque ele é da Prússia, eu acredito que é Prússia, né? Né? Não era na Alemanha, era Prússia, né? Né? Então vai ficar assim, né? A gente vai, né, no diagrama de Venn, aqui é o conjunto A, aqui nós vamos denotar o conjunto B, e daí aqui, ó, isso aqui é o xzinho, aqui vai ter o f do x. Vamos lá, eu vou fazer aqui algumas simulações para dizer para vocês o que pode e o que não pode na função, tá? Então assim, ó, ficar pontinho solto pode? Pontinho solto sem nada
nesse conjunto de K? Pode? Pode, tá? Eu esqueci de citar, mas assim, ó. A é o que nós vamos chamar de domínio, né? A gente falou isso na aula com os slides. B é o que nós chamamos de contradomínio, né? E F é a regra. A regra, domínio, contradomínio. Toda função tem que ter isso. Gente, função não é só y igual a f de x. Eu já falei isso 1000 vezes. Né? Aliás, eu falei no slide. Função não é só y igual a f de x. Função tem que ter domínio, contradomínio e imagem. Tem que estar bem especificado. Tá? Então, gente, uma função é uma terna. É uma terna, tá? Então, uma função é o quê? Uma função é uma terna. Né? Uma função vai ser uma terna. Né? Então, a função é uma terna f, a, que é assim, ó, a gente vai escrever a, b e f, tá? Então, assim, aqui é o domínio, aqui é o contradomínio e aqui é a regra. Né? Então, daí eu vou citar alguns casos. Né? Hoje é uma aula bem de exemplos aí do slide, para a gente ver bem esses casos. Né? Então, assim, ó, a situação 1. A gente vai falar simplesmente pode ou não pode. 1, pode. Pode. Então, 1, pode. 1, pode. Pode é função. 1 caracteriza a função. Por quê? Pode sobrar elementos do domínio? Ó. Fala simplesmente assim, ó, que a cada elemento do domínio está associado um elemento do contradomínio. Nem disse, tem elemento, pode ter elemento do contradomínio sem ninguém associado nele? Pode, ninguém chegou nele, né? Ok? Então, assim, eu costumo falar, aqui é o conjunto de saída, aqui é o conjunto de chegada, e aqui, daqui para cá, chega, né? X chegou no f de x. Agora, vamos lá, a situação 2. Situação 2. Né? Olha só, aqui está o A, aqui está o B, né? Daí eu coloco esse pontinho chegando nesse pontinho, esse pontinho chegando nesse pontinho. Daí fica aqui e aqui. Agora, isso pode? Não pode. Isso não pode, porque eu disse para tudo. Para tudo. Então, é qualquer. Esse cara não está chegando em não. Então existe. Primeiro eu disse que existe e depois eu digo que é único. Então, para esse cara existe e é único. Para esse existe e é único. Para esse não existe. Então não é função. Não pode, né? Então 2 não pode. Não pode ser função. Não pode, de forma alguma. Né? Ok? Daí, vamos ver agora o caso 3. Vou fazer uma outra ilustração aí pelo diagrama de Van Euler. Né? Pelo diagrama de Venn também, a gente fala só do diagrama de Venn. Coloquei esse quadrinho aqui, né, para a gente fazer a nossa... Que eu gosto mesmo de quadro, né? Eu gosto de aula raiz. Né? Então, assim, eu só me sinto bem dando aula no quadro, não é mesmo? Né? Não está perfeito, mas a gente tenta, do jeito que dá. Então, olha só. 3, a situação 3 é o quê? Aqui é A, aqui é B, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, esse chega nesse, esse chega nesse, né? Depois aqui pode ter nesse, né? Aqui pode também sobrar. Isso pode? Isso pode. 3 pode. 3 pode. Então 3 pode. Por quê? Pode, isso pode, não pode, isso pode. Por que isso pode? Porque a cada x existe um único. A cada x existe um único. Aqui existe um único. Esses daqui não estão sobrando. Aí tudo bem, tá beleza, tá dentro da regra. Então a gente tá vendo o quê? Representações. A representação pelo diagrama de Venn para ajudar a gente a entender, assim, ó, como é que funciona essa coisa. Né? Essa coisa das funções. 4, ó, vou citar um exemplo 4. Aqui é A,
Aqui é B, né? Você tá vendo que eu só tô brincando com desenhinhos, né? Muito importante. Brinque com desenhos, né? Matemática a gente aprende desenhando, tá, gente? Matemática a gente aprende desenhando. Tá? Matemática a gente aprende com diagramas, com figuras, com ilustrações. Tá? Se você não tiver uma capacidade boa de abstração, você não consegue aprender matemática. Matemática não é memorização. Tá? Ok? Então vamos lá. Ó. Este associa neste. Tá? Daí eu vou fazer o quê? Daí este também chegando nesse. Daí esse nesse. Isso pode? Isso não pode. Isso não pode. Então, porque esse existe e é único. Esse existe, existe. Esse existe, existe, mas não é único. Eu tenho dois, né? Não é único. Eu tenho dois pontos os quais eu chego. Então, não pode de jeito nenhum. Pode nem. Parou. Então, 3 não pode. Aliás, 4, né? 4 não pode, né? 4 não pode, né? Ok? Então aí, só para ilustrar algumas situações, devem ter mais aí, né? Eu convido vocês a explorar, né? Nessas situações aí do teorema de Euler, do diagrama de Venn, para a gente entender quando pode e quando não pode. Então agora, né? Vamos lá. Então isso daqui é representação algébrica, tá? É o seguinte, cara. É o seguinte. Eu espero que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Então assim, se eu tenho um conjunto A, então assim, ó, definição 1, né? Então, sejam A e B, eu vou assumir que eles sejam conjuntos não vazios. Conjuntos não vazios. Sejam A e B conjuntos não vazios. Tá bom? Sejam A e B conjuntos não vazios. Então, chamamos, né? Chamamos de produto cartesiano A cartesiano B, então é o que? É o conjunto de todas as duplas. Todas as duplas. O conjunto das duplas A, aqui você coloca todo elemento de A, aqui B, tal que A pertence a A e B pertence a B. Todo mundo tá entendendo, né? Então, tal que A pertence a A, esse barra é tal que? Barra tal que A pertence a A e B pertence a B. Certo? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Eu gosto muito de explicar esse conceito conjunto cartesiano. Então, vamos pegar aí isso daqui, ó. A convergência A e B convergência B. Né? Então, vamos fazer assim, vamos fazer um outro exemplo. Né? Aqui é o exemplo 1 depois da definição 1, tá? Ou um exemplo, tinha aqueles exemplos lá que era da outra parte. Um exemplo. Exemplo, né? Na verdade, exemplo. A. 1, né? Na verdade, né? 1. Então, aqui eu vou falar que A é igual ao conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Tá certo? E depois eu vou falar que B é igual a 1, 2. Quem que vai ser A cartesiano B? A cartesiano B vai ser dado por o quê? Vai ser A1, A2, E1, E2, I1, I2, O1, O2, O1, O2, né? Então vai ser o quê? A1, A2, né? B1, B2, né? E daí vai até
o 1, o 2. Certo? Ok? 1, o 2. 1, o 2. Então, vamos lá. Esse daí é o conjunto cartesiano como um todo. Então, esse daqui é o conjunto cartesiano como A1, A2, B1, B1, B2, 1, o 2. Tá? E aí eu posso pegar vários outros conjuntos, né? Tem uma outra maneira também de representar aí o produto cartesiano, que é por meio do diagrama de árvore, né? Diagrama de árvore. Então eu falo, matemática é o quê? Matemática é diagrama, matemática é brincar, matemática é desenho, matemática é diagrama. Então é o diagrama de árvore. Diagrama de árvore. Como que seria esse diagrama de árvore? Você faz assim, ó. A, 1, 2. Né? B, 1, 2, né? Então daí você vai colocando assim, né? B1, 2, C, 1, 2. D, 1, 2. E, 1, 2. E aí vai. Né? Certo? A1, 2, B1, 2, C1, 2, D1, 2, E1, 2. Né? Então, né, isso daí é uma outra maneira. Bom, por que eu estou falando de produto cartesiano? Né? Porque esse produto cartesiano pode ser entre conjuntos numéricos. Aí eu peguei um produto cartesiano, um conjunto de letra com um conjunto de coisa. Esse produto cartesiano pode ser um conjunto numérico, né? Ok? Mas vocês vão ver que uma função é um subconjunto do produto cartesiano, né? Na teoria matemática formal, ele fala que a função é um subconjunto do conjunto cartesiano, né? Onde satisfaz aquelas propriedades. Mas eu não vou entrar nessa seara, eu não vou entrar nesse nível de abstração, não. Então, vocês viram aí, né? Uma proposição é a seguinte, né? Tem uma proposição, né, que diz até a quantidade, né, dos elementos do proposição, né? Tem uma proposição que diz até a quantidade de elementos do produto cartesiano, né? Por exemplo, ó, se A tem n elementos, eu não vou provar, né, mas isso daqui é até fácil de ver, né? Aqui dá para ver que o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 2. 2 vezes 5, 10. Dá para ver que tem 10. Então é um vezes o outro, né? E B tem M elementos. A gente chama o número de elementos de cardinalidade, tá? Cardinalidade. Tá? Isso aí eu estou falando N elementos e M elementos. Isso só vale para conjuntos com uma quantidade finita de elementos. Conjunto com quantidade finita de elementos, tá? Ok? Conjuntos de cardinalidade finita, né? Não vai valer, por exemplo, para conjuntos infinitos. Um exemplo de conjunto infinito. Natural, conjunto dos números naturais. Conjunto dos números reais, né? Ok? Então, A cartesiano B tem N vezes M elementos. Né? Ok? Tá? Por que eu estou falando tanto desse produto cartesiano? Porque a gente vai entrar nesse cartesiano agora, né? Cartesiano, vocês podem, se vocês abrirem um software chamado GeoGebra, a primeira tela que aparece é do cartesiano. Tá? Daí, vamos lá. Né? Hoje eu não estou usando nenhum software, nem nada, porque eu queria dar uma aula de quadro. Eita, caiu ali. Então, vamos lá, vamos fazer aqui esse risco. O que nós temos? Né? Se eu consigo
considerar A igual a R e B igual a R, esse daqui é o plano cartesiano. Pode ser visto aí no GeoGebra, né? E a gente vai usar ele para fazer a representação gráfica das nossas funções. Vamos fazer a representação gráfica, né? Olha só, apagador aqui, vou pegar a representação gráfica. Ó. Então, primeiro de tudo, vamos dizer assim, ó, só para vocês verem como que a função tem que ser regra, domínio e contradomínio, tá? Porque se não for, né, como multa, ó, eu vou escrever assim, ó, o exemplo 1, exemplos, né? Exemplos. O primeiro eu vou citar assim, ó, f de n em r, que a cada x associa 2x. Quem vai ser o gráfico? Quem vai ser o que será a representação gráfica dessa função? Né? Obviamente, se nós fizermos aí uma tabelinha, né? Tem aquele caso lá da tabelinha, né? Que a gente faz aqui é x, aqui é o y, né? Então, assim, vamos lá. Se é 0, 2 vezes 0, 0. Se é 1, 2 vezes 1, 2. Se é menos 1, menos 2. Não, não tem menos 1. Epa, parou. Não tem menos 2. Não tem menos 2, né? Tá gravando, tá? Não tem menos 2. Estamos nos naturais, né? 1, 2, 4, 3, 6. Então é a tabuada. Né? É a tabuada. Então o que vai ser o gráfico da tabuada? Vou escrever aqui mesmo, né? Ó. Então assim, ó, não vou escrever aqui não, porque eu vou precisar de um pouco mais. Ó. Né? Obviamente aí, né? Minha ilustração não é das melhores. Nós vamos ter o que? Aqui, né? Vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui os negativos, né? Aqui os negativos e aqui os positivos. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo dos X, e esse aqui é o eixo dos Y. Pessoal, a gente está acostumado a um gráfico de uma função, né? Muita gente já sabe que é uma função, não é uma reta, não. Aqui, domínio. Então vai ser o que? 1, eu vou fazer assim, ó, do 1, do 2, vai ser um reticulado, é o que nós chamamos de reticulado. 1, 2, o 2 vai no 4, o 3 vai no 6, né? O 4 vai lá no 8. E assim vai, né? Então, tá vendo? É um reticulado só no primeiro quadrante, né? Lembramos aí. Vai ser um reticulado de pontos, né? Só no primeiro quadrante. Ok? Tá? Então, essa vai ser a representação gráfica. Eu sei que tem uma luz ali em cima, né? É meio improvisado. Aí, mas assim, ela tá batendo bem ali, né? É meio improvisado aí para o nosso curso, mas tá bem ali. Tá, tem um pontinho e vai seguindo. Gente, vocês falam assim, né? Mas o que? Vamos lá. Agora vamos pensar. Então, tá vendo? Essa é a função. Agora eu vou fazer outra função com a mesma. Vamos lá. Agora vamos ver o exemplo 2. Exemplo 2. Então, vai ser f de r em r, né? Só que agora x para 2x. Então, agora tem 0, tem 1, tem 2. 2, 4, 3, 6, menos 1. Tem negativo? Tem, vai no negativo. Se eu quiser pôr aqui, meio. Tem racional? Tem racional. Meio vai no... Meio vezes 2 dá 1. Meio vai no 1. Daí eu posso colocar ali irracional, π.
f de π, 2π. Né? Eu não vou colocar nessa tabela. Ah, f de menos 5, menos 10. Posso colocar todos os números. Aí sim, né? Então, isso daqui é no caso do exemplo, né? A gente tinha citado no caso do exemplo 1. Agora, no caso do exemplo 2, aí sim vai ser a representação, aquela reta, tá uma torta, mas aquela reta a qual estamos acostumados. Passando por todos esses pontos, né? Eu estou dando uma ajeitada aqui, passando por todos esses pontos, que sai daqui, né? Com a inclinação, né? Com a inclinação cuja tangente é 2, né? Isto sim. Então, esse daqui é o gráfico de 2, né? Esse daqui é o gráfico de 2, né? Então, isso daí é para mostrar como domínio contra domínio e imagem. Domínio contra domínio e regra, perdão. Precisa dessas três coisas. Agora, eu queria falar com vocês o seguinte. Então, vocês viram. Então, aqui está uma representação gráfica de função. Representação gráfica. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, né? Olha que legal, né? Então, isso daí a gente fez uma função que a gente chama de função linear, né? E se eu fizer, então, assim, ó, 3f de R em R, que a cada x vai associar 2x mais 1. 2x mais 1. Né? Ok? Se eu usar o método da tabelinha, 2x mais 1 não. Menos x mais 1, né? Vamos com um negativo, é menos x mais 1. Se eu usar o método da tabelinha, vai ficar o quê? Ah, x, y, né? Então, 0 vai no 0 mais 1 vai no 1, né? O menos 1, menos dá mais, né? Mais 1, 1 mais 1, 2 menos 1 menos 2. 1 vai no 0, certo? Ok? Aí você vai vendo, né? O meio, né? Na verdade, como é uma reta, bastam 2 pontos para defini-la. Lembra? 2 pontos determinam uma única reta, né? Então, assim, o que isso daqui quer dizer, cara? Isso daqui quer dizer o quê? Que esse gráfico passa no ponto 0, 1. Esse gráfico passa no ponto menos 1, 2. Esse gráfico passa no ponto... Esse gráfico aqui passa no ponto 1, 0, tá? Ele vai passando por esses pontos. Certo? Ok? Esse gráfico passa por esses pontos. Ah, se eu pôr aqui 1/3. 1/3. Ah, legal. Vamos fazer uma continha de número C. Então vai ficar menos 1/3 mais 1, né? Como é que faz mesmo? Como é que faz mesmo, senhores e senhoras? Menos 1/3 mais 1, boto o 3 embaixo, né? 3 dá 1, 1 vezes 3, menos 1, mais 3. Vai ficar 2/3, 3 menos 1, 2/3. Menos 1/3 vai no 2/3, né? 3 vai no 2/3 e assim vai. Tá? Então, o que vai ser essa retinha, né? O que vai ser esse gráfico? O gráfico vai ser assim, né? O gráfico vai ser assim. Né? Vai ser lá, né? Ó, nem vou colocar agora os pontinhos, né? Então, ó, o 0 vai no 1, então ele passa por esse ponto, 0, 1. Ele passa pelo ponto menos 1, 2, né? Só esses 2 pontos já determina. Tá, ok? Mas se eu quiser mais, ó, ele passa por um 0 também, né? Então, daí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reta assim, né? Vou ter uma reta assim, né? Mais ou menos aproximada. Então, isso daqui é o quê? O conjunto do quê? Dos y igual a menos x mais 1. Opa! Escrevi uma expressão algébrica. Y igual a menos por quê? Y igual a f de x. Né? Ou seja, todo y é um menos x mais 1. Todo y é um menos x mais 1. Todo y é um menos x mais 1. Então, o que eu estou dizendo aqui, meus senhores e minhas senhoras, é que, bom, vou usar esse cantinho aqui, né, para aproveitar o quadro, que tem a expressão algébrica da função. A expressão é o quê? Y igual a menos x mais 1, ou, como muita gente gosta, x mais y igual a 1.
X, se eu chegar lá, se eu chegar assim, ó, é o conjunto dos pontos x, y, tal que x mais y igual a 1. Isso também caracteriza a função, porque y é f de x. Então, o conjunto dos pontos tal que x mais y igual a 1. Isso também caracteriza, porque é a representação algébrica da função. Tá? Isso daqui é o que nós vamos chamar de uma expressão de primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o grau dos expoentes é 1 nas variáveis x e y. Né? Uma expressão de grau 1 nas variáveis x e y. Certo? Tá? Nas variáveis x e y. Tá? Então, isso daí é o que nós vamos chamar de representação algébrica. Então, assim, a representação algébrica, a representação gráfica, a representação por tabelinha, sei lá como é que chama. Tem a representação por diagrama de Venn. Então, opa, estamos cheios de representação. Representação tá lotado. Tá lotado de representação nesse curso, né? Tá lotado, né? Então, só para a gente citar mais uma, para não ficar só nas lineares, vamos falar de uma não linear, aí a famosa parábola, né? A parábola que todo mundo sempre acostumou, aí a parábola real, né? 3, eu acho que 4, né? 2, 3, né? Desculpa, gente, eu esqueci, mas eu acho que é 3, né? Então, vamos lá, f de r. Vou fazer primeiro de r mais de r. Não, vamos colocar de r em r, tal que a cada x associa x quadrado. Né? Então, isso daí vai ser o quê? Né? Se eu pôr a tabelinha, vai ficar 0, 0, 1. 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Vai para a esquerda? Vai. Menos 1. Vai para a esquerda? Vai. Menos 1. Menos 2. Menos 1, menos 1. Menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Ela só fica para cima. Menos 2 ao quadrado, 4. Porque lembra? Menos 2. Todo número elevado ao quadrado é igual a 4. Né? Todo número ao quadrado é positivo. Por causa daquela regrinha. Menos com menos dá mais. Tá? Então, menos 2, 4. Também, se eu colocar aí um meio, vai ficar meio ao quadrado, vai dar 1/4. Tem, fração tem. Se eu colocar pi, pi tem, vai ficar pi quadrado. Né? Porque pi é real. Pi também é, né? Ok? Pi também entra, né? Vai ficar todo mundo ao quadrado. Então, a outra representação que eu vou ter vai ser o quê? A representação que eu vou ter vai ser essa daqui, né? Então, assim, vamos lá. Aqui é 1. Aqui é 1, mas aqui menos 1 também vai no 1. Aqui é 1, né? Então vai ficar esse e esse e esse. E esse ponto. Daí aqui é o 2. 2, né? Vai no 1, 2, 3, 4. Vai no 4. Vai no 4, mas o outro também vai no 4, né? O menos 2 também vai no 4. Né? Deixa eu fazer aqui uma coisa melhor, né? Os alunos merecem uma explicação boa. Tá vendo? Então vai ficar assim, né? Uma parábola. Então esse daqui é o conjunto dos y igual a x quadrado. Né? Então a representação algébrica fica representação algébrica. Fica o quê? Y igual a x quadrado. Ou x quadrado menos y igual a 0. Isso daqui é uma representação algébrica de grau 2. De grau 2. Por quê? O maior expoente presente é 2. Expoente de grau 2 nas variáveis x e y. Né? Uma expressão algébrica de grau 2 nas variáveis x e y. Eu queria dizer para vocês aí, uma coisa, uma observação. Tá? Vou apagar aqui. Né? E a gente vai olhar só o gráfico. E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assim, 4? E se eu fizesse assim, G, né? Vou chamar de G. Agora, de R mais, só dos R mais em R. Tá? Que a cada x associa x quadrado.
Se eu fizesse isso, o que aconteceria? Esse lado não existiria, porque o domínio é o que existe para sair da função. Então, esse lado não existiria. Então, a função seria o quê? Só esse pedaço. Tá? Então, a função seria assim. Eu não precisava nem escrever o lado de cá. Porque esse lado não existe para mim, esse lado não existe. Eu só coloco o domínio aí, R+, não existe número negativo. Não existe no meu universo número negativo. Então, o gráfico seria o quê? Isso. Tá vendo? É a mesma regra. A mesma regra. Só que mudou a função, né? Porque mudou o domínio. Né? Então, aí seria isso daí. Vocês vão ver que depois, isso daí, com a restrição da imagem, né? Com a restrição do contradomínio, vai possibilitar fazer a função raiz quadrada. Tá? Porque a raiz quadrada ela só tem a banda ou positiva ou a banda negativa. Não tem como, né? Na verdade, é a banda positiva, desculpa, porque é o que a gente usa. Né? Pessoal, então, aí fazendo um resumo, eu queria que vocês vissem aí exemplos claros de como se faz a representação. Né? A representação. Né? Aí tá aí. Né? Então, nós vimos a representação pelo diagrama de Venn, o que é plano cartesiano e como o que é plano cartesiano e a representação de algumas funções no plano cartesiano. E sendo algumas funções no plano cartesiano também a representação algébrica, de grau 1 e representação algébrica de grau 2. Né? Aí a gente viu só funções polinomiais. Então aí, agradeço a aula, tá? E vamos aí estudar, porque esse assunto é muito legal. Tchau!